Nesta aula, vamos começar tirando algumas dúvidas aqui que foram colocadas na sala, com relação ao equals e o hashcode, né? Então, só relembrando aqui, então é o seguinte, ó. Um objeto, quando que ele é considerado igual ao outro? Eu tenho dois objetos. Esse aqui é um objeto pessoa, new pessoa, new pessoa. E esse aqui é outro objeto, new pessoa. Quando que esse objeto é considerado igual ao outro? Se eu fizer esse aqui, ó, P1, aqui, ó, pessoa P1. E aqui, pessoa P2. Quando que o P1 é igual ao P2? Se eu fizer assim, ó, P1 é igual ao P2, esse método é um método padrão que já vem da classe objeto. Ele já existe na classe pessoa e em todos os objetos existe esse método de comparação. Tá? Eu estou perguntando se a instância de P1 é igual à instância de P2. Ou também eu posso fazer a instância de P2 é igual à instância de P1. Internamente, esse equals, ele faz isso aqui, ó. P1, opa, fiz PI aqui. P1 é igual a P2, com dois sinais aqui, igual, comparando. Essa comparação, ele está perguntando o seguinte, a posição do objeto 1, a referência, a instância do objeto P1 é a mesma do objeto P2? Ou seja, os dois objetos estão na mesma posição de memória? Eles estão na mesma posição de memória? Não, esse objeto está num local e esse objeto em outro local. Eles estão em locais diferentes. Certo? Então, o P1 é igual ao P2? Não. Não é porque, embora... Ah, mas e se eu colocar aqui o nome, ó? O nome desse vai ser João. E o nome desse também vai ser João. Nome João. E aí? Ah, mas agora tá igual, agora os dois têm o mesmo nome. São os mesmos objetos? Continuam não sendo os mesmos objetos, entendeu? Por quê? Porque eles estão em posições de memória diferentes. Um mora numa casa e o outro mora em outra casa. Cada um mora no mesmo lugar. É como se fosse assim, aqui no bairro tem 10 Marias, morando cada um na sua casa. Elas são a mesma Maria? São a mesma pessoa? Não, porque cada um mora na sua casa, cada um é uma pessoa diferente, embora o nome seja igual. É assim, entendeu? Tá. Mas aí você fala assim, não, eu quero considerar esse objeto igual a esse pelos dados dele, pelos valores atribuídos nas propriedades, e não pela posição de memória. Ah, tá. Então aí nós vamos mudar o critério de igualdade. Agora, o equals não vai funcionar mais do jeito padrão. Agora o equals vai funcionar o seguinte, basta o nome ser igual, então os objetos já vão ser considerados iguais. Quer dizer que, não que na verdade, eles ainda continuam sendo diferentes na memória. Eles continuam sendo objetos diferentes, mas o equals vai dizer, ah, eles são iguais. Não que eles estão no mesmo lugar. Esse teste aqui, ó, continua dando false. São iguais? False. Esse teste continua sendo falso. Por quê? Porque eles não estão na mesma posição. Mas esse cara aqui, ó, vai dar true. Essa comparação vai dar true. Se eu substituir o equals e falar se os nomes foram iguais, me retorna true. Então, nesse caso, os objetos são diferentes, moram em casas diferentes, mas o equals vai me dizer, são iguais. Porque eu mudei o meu critério de igualdade. Eu falei que ele não é mais. Você vai pegar ele vai comparar o que está dentro do valor que está dentro Das do propriedades. Exatamente. Ele não vai mais comparar, o equals não vai mais usar a comparação padrão que é por posição de memória. O equals agora vai usar os dados que estão atribuídos dentro das instâncias. Se os dados, ou seja, se as propriedades estão com os valores iguais, então ele é considerado igual. Isso a gente chama de estado do objeto. O que é estado do objeto? Quais são os valores que estão atribuídos para ele. Por exemplo, esse objeto está no mesmo estado desse. Ou seja, os nomes são iguais, os dois estão no mesmo estado. Ah, tá, se eles estão no mesmo estado, as propriedades estão com os mesmos valores, aí então eles são considerados iguais. Então eu estou alterando o critério, né, pelo estado do objeto, quando você faz isso. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que sobrescrever o equals. Nós não podemos aceitar o equals padrão. Aí nós temos que sobrescrever ele. Aí, sobrescrevendo ele, a gente reescreve ele dizendo, agora eu vou comparar a propriedade do objeto P1 com a propriedade do objeto P2. Se as duas propriedades estiverem com os mesmos valores, todas elas, eu vou retornar true. Se elas estiverem com os valores diferentes, eu vou retornar false. Isso é sobrescrito do método equals. Entenderam? Alguma dúvida sobre o equals? Entenderam? Beleza. E o hashcode?
O hashcode, ele é usado ele tem uma usabilidade, ele tem um uso onde ele vai ser bem usado na parte de estrutura de dados, armazenamento de objetos. Porém, a gente não vai usar isso agora, mas a gente tem que entender que ele existe. Então, o hashcode é como se fosse assim, ó. Por exemplo, uma vez que eu tenho o estado do objeto, o nome dele é igual a João, por exemplo, está aqui, certo? Então, eu tenho que gerar um código que vai ser o mesmo a outra vez, se eu tiver outro objeto com o mesmo nome. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o hashcode é usado assim, ó. Conta o número das palavras, por exemplo, das letras. Quantas letras tem aqui? 3. E esse aqui? 3. Por exemplo, pronto, já gerei um hashcode. Vamos supor que o critério para gerar o código fosse assim, ó. Conta o número de palavras que tem aqui e o número de palavras que tem aqui, pronto, deu 3. Quer dizer que o hashcode dos dois objetos, o número de identificação desses dois objetos, eles estão iguais. Toda vez que o nome for João, o hashcode vai ser 3, por exemplo. Não é uma forma segura, porque o cara poderia chamar ovo aqui, né? E aí também ser 3. Aí, opa, então não está particular aqui a coisa. Aí eu vou colocar aqui, ó, nome e idade, por exemplo. Ó. Agora eu vou por outra propriedade. Idade igual, vamos supor, ele tem aqui 20. Aqui, ó, idade igual a 20. Agora o hashcode não pode ser 3, aí eu tenho que pegar o nome. Vamos supor, 3 mais, vou pegar aqui o que está dando a idade, vai ser 20. Então o hashcode vai ser 23, por exemplo. Pronto. Ah, então tá, eu já fiz um algoritmo que pega o nome, pega a idade, pega não sei o quê, e vai formando um número. Opa, formou o número 23. Então quer dizer que o hashcode desse objeto é 23. Ou seja, toda vez que tiver o nome João e a idade 20, o código gerado vai ser 23, por exemplo. Então o hashcode é um código que vai ser gerado baseado nos dados que estão naquele objeto. Então toda vez que o equals there true, o equals there igual a true, você vai pegar o P1 igual ao P2. Então isso quer dizer que o hashcode do P1, ponto, hashcode do P1 tem que ser igual ao hashcode do P2. Do P2. Certo? Se você está dizendo que eles são iguais, o estado deles são iguais, então o hashcode deles também tem que ser iguais. Por quê? Isso já envolve a parte de estrutura de dados, onde eu vou armazenar esse objeto. Porque na hora que eu for armazenar esse objeto em algum lugar, vou pôr numa lista, num vetor, por exemplo, numa lista, vou colocar ele aqui. Aí eu vou perguntar, bom, estou pondo um objeto, qual que é o hashcode dele? 23, ó. Ah, beleza. Vou pôr esse outro objeto, qual que é o hashcode dele? 23, opa, eu não posso colocar, porque ele já está lá. Ele já está lá, eu não posso colocar ele duplicado. Então ele usa esse hashcode para saber se vai inserir objetos duplicados ou não. Um exemplo de aplicação disso. Então toda vez que você for colocar um objeto numa lista onde não pode ter elementos duplicados, você pode perguntar, ó, esse objeto está tentando ser atribuído aqui, qual que é o hashcode dele? 23, beleza. Agora você vai tentar atribuir outro, que também tem um hashcode 23, você fala, não, esse cara já está lá, eu já sei que ele está lá, pelo número dele. Senão toda vez você tem que sair olhando todas as propriedades dos objetos antes de guardar um objeto. Já pensou? Você coloca aqui, ó, vou colocar esse objeto aqui, ó, nome dele. Tá, coloca o objeto aqui. Coloquei o primeiro objeto na primeira posição. Beleza. Aí eu olho o nome dele, a idade dele e coloco. Beleza. Aí eu vou lá, na hora de armazenar ele, por exemplo, aí o que eu posso fazer? Eu posso olhar o hashcode, pelo hashcode dele e verificar que já existe um outro cara igual a ele. E não sair olhando por todas as propriedades. Mas é claro, não é só para isso. Não é só para isso. Tá? Em alguns lugares, em algumas estruturas de dados, o hashcode é usado também como sendo o endereço do objeto, a chave do objeto. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui vários objetos. Ó. Nós não estamos lá ainda, só estou tentando mostrar um pouquinho lá na frente onde a gente pode usar. Por exemplo, você quer guardar o cara um objeto num lugar aqui, na memória. Você pode dar a chave de acesso dele, como se fosse o número da casa dele, o número do crachá dele, como sendo um hashcode. Ó, o 23 já é aquele objeto que tem o nome João, idade 1, 2, 3. Ah, vou criar outro crachá aqui. Ah, o 25 é outro objeto que tem o nome João e a idade 24. Ele está aqui. Se eu for tentar guardar ou registrar um novo funcionário, um novo objeto, que já tenha o código 23, eu já sei que ele já existe. Eu não posso gerar dois caras com o mesmo número. Então, assim, para esse momento, para essa aula de hoje, eu não vou avançar muito dessa ideia de hashcode, que não é o caso, mas o que você tem que entender para a aula de agora, para essa aula de hoje, é o seguinte:
toda vez que eu for sobrescrever o equals, sobrescrever ele, fazer a sobrescrita dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobrescrever o hashcode. Certo? Quando eu falo que um objeto é igual ao outro, se eu falo que um objeto é igual ao outro pelas propriedades, o hashcode deles também tem que ser igual. Não pode ser diferente. Tá? Essa que é a ideia. Então vamos continuando aí. Na aula de hoje vamos começar a estudar um pouquinho sobre construtores, né? Mas antes eu gostaria só de fazer lembrar um pouquinho sobre a palavra reservada this, o que ela quer dizer. Nós vamos ver muito isso em redução de objetos, tá? Inclusive no nosso projeto aqui na última aula sobre escrita, deixa eu só verificar aqui. Olha lá, classe pessoa. Olha só, a gente fez esse exemplo, classe pessoa, tá aqui. Então você pode perceber que muitas vezes você tem esse this aqui, ó. This. Dentro do hashcode, ó, olha só, não tem, né? Deixa eu ver. Esse é o algoritmo do hashcode que ele gera um hashcode baseado na propriedade nome. O que ele faz? Ele cria um número, aí ele fala número primo 31. E ele cria um número chamado resultado que começa com o número 1. Aí ele pega e faz assim, ó, um número primo 31 vezes 1 mais. Se o nome for igual a nulo, ele retorna 0. Ou seja, 1 vezes 1 mais 0 vai dar o quê? 1. Isso aqui, pessoal, é um ternário que a gente fala, ó. Esse cara aqui, ó, é um if ternário. O que ele faz? É como se fosse assim, ó. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É como se fosse assim, ó. Vou entender um pouquinho a leitura desse hashcode no Windows, tá? Por exemplo, se você fizer assim, ó, você tem um método que me retorna um valor, certo? Vou pôr aqui, ó, um método que me retorna um inteiro, ó, int, que te retorna, ou vamos supor, ou ele vai te retornar, por exemplo, true, não, inteiro não, pode ser um inteiro, ou ele vai te retornar, por exemplo, 0, ou ele vai te retornar 1, um dos dois, esse vai ser o retorno dele, certo? Vamos chamar aqui de método M, o método M, tá? Ele vai retornar um 0 ou 1, é um inteiro. Aí a gente faz assim, bom, a gente pode fazer assim, ó, se, vamos supor, aí eu crio uma variável aqui, se uma variável x for maior do que 10, então, eu estou criando uma variável qualquer aqui, ó, x, vou declarar aqui, ó, x recebe, por exemplo, 15. Tá. Se x for maior que 10, então eu retorno 0. Se não, else, por exemplo, else, eu retorno return aqui, tá, pessoal? É um aqui, ó. Return 1. Ó, o que eu fiz aqui? Olha só, o que eu fiz? Eu falei, bom, se a variável x for maior que 10, eu retorno 0. Se não, eu retorno 1. É só um if else. Aí depende do x. Quanto tem na variável x aqui? 15, né? Então, ele vai retornar 0 ou vai retornar 1? 0, porque 15 é maior que 10, retorna 0, por exemplo. Tá? Eu posso até pôr esse x aqui como parâmetro. Por exemplo, um x como parâmetro. Vou até pôr esse x aqui como parâmetro. Para não precisar ficar assim, ó. Int x, pronto. Aí, int x. Aí, deixei ele assim, ó. Beleza. O que é o if ternário? Ele faz assim, ó. Ele funciona assim, mesma coisa. O mesmo método, esse mesmo código, eu poderia substituir por isso aqui, ó. Return. Aí eu venho aqui e coloco a condição. X é maior que 10, aí 2 pontinhos. O que eu quero quando x é maior que 10? Retorna o quê? 0. E quando não é maior que 10? Retorna 1. Que é o que a gente viu aqui no hashcode, olha só. Tá vendo? Eu fiz ao contrário. Fiz só uma besteirinha aqui, tá? Deixa eu corrigir o que eu fiz aqui. É comum confundir isso aqui quando a gente não faz muito esse if. Tá? É o seguinte. É assim. Então, olha só. Return. Se o x for maior que 0, entenda esse ponto de interrogação como então, retorne. Por exemplo, se o x for maior que 10, então retorne 0. Se não, retorne 1. É a mesma coisa. Esse cara é a mesma coisa que esse. Tá? Só para você olhar aquele hashcode e entender o que está escrito ali. Certo? É um if ternário que fala. Só para essa condição. Tem uma condição, ou retorna uma coisa ou retorna outra.
certo? Sempre está ligado a um return. Então ele faz isso aqui, ó. Isso daqui é uma condição. Se o nome estiver nulo, então retorna 0. Se não, retorna um nome.hashcode. Esse nome.hashcode já é lá do string. A classe string já tem o seu hashcode, já vai dar um número para nós lá. Tá? Então, ou seja, é um algoritmo que ele criou aqui e no final ele retorna o resultado. Ele pegou o hashcode do nome, que é um string, e gerou um novo número para nós aqui como resultado. Então são 4 passos, na verdade, que ele faz aqui. E o equals, o que ele faz aqui, na verdade? Ele faz a comparação, mas o objetivo que eu estou querendo mostrar aqui é o this. O que quer dizer esse this? Né? Então quando você faz assim, ó, você cria um objeto. Você tem um objeto, certo? E dentro desse objeto tem um método hashcode, ou perdão, um método equals. Ó, dentro dele vai ter um método equals, não tem? Dentro desse objeto? Aí dentro desse objeto tem assim, ó, this.nome. Ele tá acessando this.nome. O que ele está fazendo? Quem que é o this? Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, P1 recebe new pessoa. Olha lá, new pessoa. Quem que é esse this? É o próprio P1, é a própria instância nesse momento. É essa instância aqui, ó. O this é essa instância. Aí, beleza, aí eu estou perguntando se esse igual a P2. Então eu tenho aqui, ó, P2 recebe new pessoa. New pessoa, P2. Então o P2 está aqui, ó, objeto. Então quando eu falo assim, ó, P1 é igual a P2, quando eu fizer isso daqui, quem é o this nesse caso? O this é o P1 ou o this é o P2? Hã? É o P1, o this é o P1. Aqui que eu escrevi errado, o meu 1 parece um 2, né? Aqui é 1 aqui, tá? P1, perdão. Aqui é 1, tá? Então quem que é esse this? É o P1 ou é o P2? É o P1. Exato. E se eu fizer isso aqui, ó, P2.equals P1. Quem que é o this? É o P2. Porque isso aqui é o objeto, ó. P2, ó. Esse objeto P2 também tem o seu equals. Ó, também tem o seu equals. E também lá dentro dele vai ter o seu this.nome. Igualzinho o outro, porque são instâncias da mesma classe. Os dois vão ter o this, vão ter o equals dentro. São métodos. Tanto o P1 quanto o P2 vão ter o seu equals particular. Só que o equals particular do P1, quando ele falar this, ele está se referindo a esse objeto. E o equals do P2, quando ele falar this, ele está se referindo a esse objeto. A essa instância. Tá? Então eu comparo. Olha só. A instância aqui, ó, pessoa. A pessoa. Tá, beleza, a classe é pessoa. Mas this é igual object. Quem que é esse object? Quem que é esse object? Olha só. Então, olha só. Então, nós temos esse método, certo? Tá ali. Então, esse método é da classe pessoa. Então, o que nós temos que entender aqui, nesse cara? Nós temos que entender que esse método vai existir tanto no objeto pessoa P1 e vai existir tanto no objeto pessoa P2. O mesmo método. Só que esse método P1, quando esse equals está no P1, esse this é o próprio P1. E esse objeto passa a ser o P2. Por exemplo, se eu fizer o P1.equals, P2, quem que é o P1 aqui nesse algoritmo? Perdão, quem que é o this? É o P1 nesse caso. Quem que é o object? É o P2. Então, esse cara está vindo como parâmetro e o P1 é o cara que eu vou comparar. Então, eu estou falando, eu, que sou o objeto P1, sou igual ao objeto P2, ó, ele está perguntando, sou igual? Estou na mesma posição de memória? Ele está perguntando, estou na mesma posição de memória? É verdadeiro ou falso? Falso, eles não estão na mesma posição de memória. Vou pôr aqui uma propriedade nome igual a João aqui, ó. E aqui nome igual a João. Tá. Então, eles não estão na mesma posição de memória. Então, ele vai entrar e vai retornar true aqui já de cara? Não. Esse if aqui, pessoal, não está faltando abre chaves e fecha chaves não, tá? É porque o if, quando ele tem apenas uma linha, você pode fazer um if, você pode abrir e fechar chaves para fazer o que tem que acontecer aqui dentro, mas se você tiver só uma linha, você pode fazer assim, ó, if, e aqui o que vai fazer? Só uma linha. Quando é só uma linha, você não precisa abrir e fechar chaves, tá? Só para você não achar que isso aqui está errado, esqueceu do abre e fecha chaves aqui.
Não é isso não, tá? De novo, outro if. O objeto que eu estou comparando, quem que é esse objeto? O P2. Esse objeto é igual a nulo? Não, ele existe. A instância existe. Está aqui o objeto. Ó. Ele existe. Quando que ele é nulo? Se esse cara não tivesse um objeto, não tivesse um new pessoa para ele. Mas ele tem um new pessoa. Essa bolinha aqui é um new pessoa. Tá? Ele é igual a nulo? O objeto está sendo comparado? Não. Então, se ele fosse nulo, eu já ia retornar falso também. Ele ia falar, se eu comparar o P1 com um objeto nulo, já vai ser falso. Já não é igual. Né? É isso que está dizendo. Se P1 é igual a nulo? Não. Então, já retorna falso. Então, ele não retornou true e nem retornou falso por enquanto. Certo? Aí agora, beleza. Aí ele fala assim, ó, if getClass for diferente do object getClass. O que é o getClass? Quando você pega uma classe desse aqui, ó, p1.getClass, você faz aqui, ó, p1.getClass, o que ele vai te retornar? Ele vai te retornar um objeto, não é uma string, mas é um objeto, class, do Java mesmo, que vai ser igual, assim, ó, pessoa.class. Ou seja, esse objeto, qual é a classe desse objeto? A classe dele é a classe pessoa. Entendeu? Qual é a classe desse objeto aqui? A classe dele qual que é? Pessoa também. Entendeu? É como se fosse assim, ó, porque o método equals, ele permite você comparar de forma genérica com qualquer outro objeto. Então você pode colocar assim, ó, por exemplo, ó, P1 é igual, por exemplo, a cidade. Você pode criar uma variável cidade. Cidade 1, você vem aqui, cria uma variável cid, recebe new cidade, você pode criar ele, ó, e comparar. A pessoa é igual a cidade? O objeto pessoa é igual a esse objeto cidade? Não, eles não são da mesma classe, mas o método equals permite você comparar isso. Ele permite você comparar um objeto pessoa com um objeto carro, com um objeto cidade, com um objeto estado, ele permite. Então, por isso que ele pergunta, ó, se os objetos não estão na mesma posição de memória, se eles estão na mesma posição de memória, já são iguais. Se eles não estão na mesma posição de memória, eu vou verificar se um deles é nulo. O que eu estou comparando é nulo? Não, então beleza. Então, se fosse, já era falso. Agora eu pergunto, eles são da mesma classe? Os dois são da mesma classe? Nesse caso aqui, ó, P1 é igual a cid? Não, por quê? Porque um é pessoa e o outro é classe cidade. Então, ele já não vai... Nesse caso aqui, ó, ele já retornaria falso. Mas no nosso caso aqui, que nós estamos estudando, que é esse, eles são da mesma classe, concorda? Que o P1 e o object são da mesma classe? Os dois são da mesma classe? Então, mas ele está perguntando, se eles são de classes diferentes, eu já retorno falso. Mas não vamos fazer isso. Tá. Aí, beleza. Aqui sim que vai começar a comparação com as propriedades. Primeiro ele faz várias verificações e fala, agora eu vou comparar com as propriedades. Agora eu vou verificar se as propriedades são iguais. Já que o objeto não está nulo, eles não estão na mesma posição de memória, eles fazem parte da mesma classe, então eu vou verificar as propriedades deles, entendeu? Os valores das propriedades dele, certo? Então, beleza, a partir dessa linha aqui. Aí ele fala assim, ó, pessoa other, outra, recebe quem? Object. Quem que é esse object? É o meu P2. Então, na verdade, o que ele fez aqui foi só uma conversão. Por que ele fez a conversão? Porque o P2, quando ele cai aqui, ele fica genérico. Lembra a atribuição polimórfica? A atribuição polimórfica, o que ela diz, atribuição polimórfica? O que ela diz? Ela diz o seguinte, ó. Ela diz o seguinte. Eu posso até ter um objeto, olha só, object, tá assim, ó. Object, obj, certo? Recebendo o P2. Até posso fazer isso, que é o que está acontecendo aqui, ó, o P2. Só que quem que é o P2? O P2 não é um objeto pessoa? Ele tem uma parte dele que é object e tem uma parte dele que é pessoa. O object tem uma parte aqui e outra parte que é de pessoa, é uma herança. Então quer dizer que essa minha variável object, ela só consegue acessar uma parte do meu objeto, não consegue acessar ele inteiro. Então o que eu tenho que fazer aqui? Uma conversão. Quando eu falo assim, ó, que o meu object, ao invés de a minha variável, eu criei uma variável chamada other aqui. Ó. O que ele fez? Ele criou uma variável pessoa, chamada other, recebendo. O que é esse object com pessoa na frente? Ele está recebendo
uma conversão. Esse objeto aqui, ó, ele está convertido, ele deixou de ser objeto, deixou de ser object e passou a ampliar para a pessoa. Quer dizer que esse order, esse pessoa order, ele não tem a mesma limitação que o pessoa object. Porque o objeto object, ele consegue enxergar o P2, consegue, uma boa. Que é esse cara aqui. Quem que é o P2 para nós? Quem que é o P2? Ah. Ele caiu aqui, esse objeto é o nosso P2, esse cara aqui aponta para esse. Só que o meu order, o que é? Ele vai pegar esse objeto aqui, que é o nosso P2, ele vai pegar esse objeto aqui e vai ampliar ele. Ele não vai visualizar apenas o objeto. Ele vai visualizar o quê? As duas partes. Essa ampliação ele pega, que é esse cara aqui, object, que é o P2, convertido para a pessoa. Então ele vai ampliar a visão dele para que essa pessoa consiga acessar quem? As propriedades de pessoa, que é o que nos interessa. Então ele fez um cache. Porque se eu tiver só object, eu não vou conseguir acessar o nome do P2. Não vou conseguir. Como que eu vou... Object.getNome? Porque na classe objeto não tem getNome. Não tem getNome. Como que eu vou acessar o nome desse cara como uma instância de object? Não consigo. Então eu faço uma conversão para ampliar ele, para fazer com que esse object seja ampliado para o tipo pessoa, e aí eu crio uma nova referência para ele. Ó. Esse cara aqui vai ser o meu P2. Ó. Esse pessoa order vai ser o meu P2. Tá? Então voltando. Opa. Tá aqui. Então esse pessoa order vai ser o meu P2. Aí ele pergunta, bom, tá, o nome é igual a nulo? Ele está perguntando, esse nome aqui é o nome do P1 ou é o nome do P2? P2. E aí? Esse nome aqui é do P1? Olha para essa linha. Olha para essa linha. Esse nome aqui é do P1 ou é do P2? É do P1. Mesmo sem o diz? Mesmo sem o diz. Entendeu? Ele está acessando o quê? O objeto atual, P1, nome de quem? O método equals, ele está dentro de qual dos objetos nós estamos testando aqui? Como nós chamamos esse algoritmo, então o equals está dentro de qual objeto? P1. O equals é esse equals aqui, ó. Existe equals aqui e existe equals aqui. Se o equals, como o equals está aqui no P1, então todas as propriedades que nós estamos vendo aqui, nome que tem azulzinho, tá vendo? É do P1. Esse aqui é do P1, isso aqui é do P1. Aí ele pergunta, o nome do P1 é igual a nulo? O nome do P1 é igual a nulo? Não, não é nulo. Tá bom. Agora eu vou perguntar o nome do outro que eu estou comparando. Tá, então o nome não é igual a nulo. É igual a nulo? Não. Então ele nem vai entrar nesse if aqui. Vai passar para cá. Aí ele vai perguntar, se não, o meu nome do P1 é diferente do nome do outro? Quem que é o outro? É o P2. É diferente? O nome do P1, o meu nome, é diferente do nome do outro? Não. Então não é. Então o que ele fez? Ele está perguntando aqui, ó. Ele está perguntando, ele tá colocando todas as condições para dizer que não é igual. Não é igual. Mas pode perceber que ele não passou nesses caras. Então, como ele não passou nem nesse if, nem nesse else if, o que ele vai retornar no final? Else, no return true. Quer dizer, olha, se os nomes deles não são diferentes, se o nome do outro não está nulo, então eles são iguais. Então retorna tudo. Isso. Testa todas as condições. Isso. E o retorno, no caso, Retorna ele true. vai. Não passou em nada. Eles são iguais. Verdade, Exato. essa é a verdade. Exatamente. O nome do P1 não é igual ao P2? Né? Isso. Vou apagar aqui e vou colocar de novo. Só, colocando de novo. Então, voltando aqui. P1 ponto igual P2. Igual P2. Certo? Aqui eu tenho o meu P1 e aqui eu tenho o meu P2. Certo? Tá, o nome desse cara aqui, só limpei um pouquinho a tela. Tá? Vai ser João. E o nome desse cara aqui vai ser João também. Tá? Idêntico. Beleza. Então, esse teste aqui, o que você tem que saber? Que o this é o P1, certo? Que o object é o P2, nesse teste aqui. Tá? Então, quem é o this? Quem é o this nesse primeiro teste aqui? É o P1. Quem é o object? É o P2. E quem é o order? É o P2 ampliado. Assim, esse cara aqui é o P2. É o P2 pela metade, vamos colocar assim, só uma parte dele. E esse order aqui é o P2 o quê? Completo.
É para acessar o nome. É isso que você tem que entender. Certo? Então esse cara aqui é o P2, esse cara aqui é o P1, esse aqui é o P2, e esse aqui é o P1 comparando com o P2. Ó. É isso que tem que entender. Nesse outro teste aqui, P2 igual P1. Certo? Quem é o dis nesse caso aqui? O dis é o P2, certo? Quem é o object? É o P1. E quem é o other? É o P1 também. A diferença desse cara para esse é que o object está mais limitado e aí o other você fez um cache e ampliou ele. Com esse other você consegue acessar as propriedades. O sentido de criar esse other aqui é você conseguir acessar as propriedades desse objeto. Ficou claro? Entenderam isso? Esse é o algoritmo do equals que o Eclipse gerou para nós, a ideia. Tá? Então, voltando aqui. Então, construtores é o próximo passo, é um assunto interessante, importante. Tá? Então, até o presente momento, nós já estamos usando aí, já estivemos usando muitas vezes o construtor, sem saber o que era o construtor. Agora nós vamos estudar um pouco mais o construtor. Tá? Então, quando se fala o nome construtor, o que você já pensa? O que faz um construtor? Construção. Bom, dentro do mundo de orientação a objetos, construção do quê? De objetos. Exatamente. Então, quando a gente faz esse carinha aqui, ó, new, pessoa, abre e fecha parênteses, esse cara aqui é uma invocação ao construtor. Quem é o construtor? Esse cara aqui é o construtor. Tá? Então, um construtor nada mais é como se fosse um método, tem uma estrutura parecida com um método, que tem a função de construir o objeto. É ele que vai fazer a instância do objeto na memória. Ele que constrói a instância do objeto na memória. Tá? Por que eu falo assim, como se fosse um método? Alguns falam método construtor. Né? Eu já gosto de falar um pouquinho diferente, mas assim, é só questão de visão, tá? Cada um defende o que quiser. Porque assim, eu entendo o método, aquela funcionalidade da instância. Esse cara aqui, ó, P1 recebe o objeto pessoa. Então, quando você dá um new pessoa, o objeto é construído na memória e esse P1 passa a ser o quê? A minha referência, o meu ponteiro, o meu indicador daquele objeto. Indicador não, a minha referência. Vamos colocar assim. Apontador, isso que eu queria dizer. Tá? P2. Então, o construtor, além dele construir para a gente esse objeto, ele devolve o endereço do objeto. Ele constrói e devolve o endereço. Tanto é que eu consigo atribuir esse endereço dentro de uma variável. Certo? Ele devolve somente isso que ele pode fazer. Ele só devolve esse endereço, mais nada. Um construtor não pode devolver um inteiro, não pode devolver uma pessoa, não pode devolver uma string, não pode devolver void. Tanto é que o construtor, a sintaxe dele é diferente do método. O método, ele já tem um retorno, ele devolve alguma coisa. Ele devolve uma instância de alguma coisa, devolve um número, devolve uma string. O construtor não, a única coisa que ele pode devolver é o quê? É o endereço do objeto. Então, quando você atribui uma variável aqui, a pessoa, daquele objeto, na memória, exatamente. Isso. Exatamente. A única coisa que o construtor faz é o quê? Construir o objeto e devolver o endereço para a gente. A gente precisa desse endereço. E esse endereço eu guardo dentro de P1. Então eu dou um new pessoa, ele constrói o objeto e fala, toma, o endereço dele é esse. Aí P1 recebe o endereço dele. Aí eu dou outro new pessoa. O que ele faz? Ele cria outro objeto e devolve o endereço para a gente. E aí eu pego o endereço e coloco aonde? Dentro do P2. Agora o meu P1 sabe o endereço daquele objeto. Agora o meu P2 sabe o endereço daquele objeto. Esse é o construtor. Uns falam método construtor. Eu particularmente não gosto de chamar o construtor de método. Embora ele se comporta, né, tem uma sintaxe muito parecida. Tá? Porque o método ele vai ser utilizado como sendo o quê? Uma das funções do objeto. Né? Então, olha só. Uma vez que eu já tenho
o objeto construído. Agora, a partir daí, eu posso vir e acessar os métodos dele. Get nome. Get nome, esse é o método. Então, get nome é um método. E o pessoa é o construtor. Não é o método, é o construtor. Ah, mas como que é a cara dele? Ah, a cara dele é parecida com o método, ele é prima do método. Né? Mas não é um método, assim, entendeu? Mas assim, não se apegue muito a isso, não. Tá? É só uma questão, até didaticamente, para mim, fica mais fácil falar que o construtor é o construtor e o método é o método. Embora os dois sejam parecidos. Tá? Porque o método, existe a sintaxe dele de retorno. Você coloca assim, né, public, no método public, aí você tem que especificar se o retorno dele vai ser void ou se vai ser inteiro, o nome do método, abre, fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui, se o método, vamos supor, o retorno dele não é void, vamos supor que é inteiro, aí você tem que ter um return, um número aqui, por exemplo. Então o método, você pode trabalhar com retorno. O método, você pode trabalhar com tipo diferente de retorno. Já no construtor, você não tem isso. Tá? O construtor, ele é sem retorno. Você não pode colocar void no construtor, você não pode pôr integer no construtor, você não pode pôr return no construtor. Então você vê que ele tem uma diferença de método? Ele tem uma diferença de método, certo? Ele foi feito para construir o objeto. Ele não foi feito para resolver alguma funcionalidade específica do objeto. Ele só constrói o objeto, tá? Mas assim, beleza. Fiquem à vontade, se você quiser ver ele como um método também, não tem problema nenhum. Tá? Só que você nunca vai poder assim chamar o construtor da seguinte forma. Você tem aqui a pessoa, P1 recebe new pessoa. Esse aqui é o construtor dele, certo? Você nunca vai poder chegar aqui, ó, P1 ponto pessoa, dessa forma assim, ó, como se fosse um método, né? Como se esse cara fosse um método. Não, entendeu? Não é um método, entendeu? Então para você chamar propriedades e métodos, você usa o operador o quê? De acesso, chamado ponto. Você nunca vai chamar um construtor por meio de um ponto. Você só vai chamar o construtor por meio do quê? Do new. Somente essa forma que você chama um construtor. New, o objeto. Você não precisa ter referência. Você não precisa ter instância para chamar o construtor. É pelo contrário, é ele que vai te dar a instância. É ele que vai te dar a instância. Tá? Então você não vai chamar nunca a partir de uma referência o construtor dessa forma. Vamos lá. Tá aqui, ó, pessoa P1. Aí P1 ponto. Olha lá, eu posso colocar aqui, ó, chamar o construtor? Sim, dessa forma? Não posso chamar o construtor. Existem outras coisas ainda aí para se falar, certo? Mas, a grosso modo, é isso aqui. Esse é o construtor. Então, esse é o construtor chamado pelo operador new. Sempre assim, tá? Aí existe uma regrinha de construtores, ó. Por exemplo, vamos clicar aqui na classe pessoa, da aula passada, da aula 2 mesmo. A gente fez na aula 3, né? Mas na classe pessoa nós criamos na aula 2. Deixa ele aqui. Vocês estão vendo algum código aqui que diz que é o construtor? Você fala, eu chamei o new pessoa, mas aonde que ele está? Você não precisa escrever o construtor da classe se você for utilizar o construtor padrão. Quando você cria uma classe, automaticamente ele já tem um construtor padrão. Então vamos olhar aqui na apostila. Olha lá, que é o construtor padrão. Certo? Então o construtor padrão ele tem a seguinte sintaxe. Public, cadê? Tem void? Tem integer depois do public? Não tem nada. Public, pessoa, que é o próprio nome da classe, tem que ser idêntico ao nome da classe. Você nunca vai dar um construtor que não seja igualzinho ao nome da classe. Letra maiúscula, perceba que no método a gente coloca letras minúsculas antes, no comecinho do método, certo? O nome do método. A primeira letra do método é minúscula, já por questão de convenção, tá, pessoal? Não por regra. E perceba que o construtor, ele começa com a primeira letra maiúscula, que é um Ctrl+C na classe e Ctrl+V aqui, ó. Abre e fecha parênteses. Abre chaves e fecha chaves. Perceba que ele tem muita diferença dos métodos. Ele tem uma semelhança que é um escopo. O que é um escopo? Ele tem um parênteses, ou seja, ele suporta a entrada. Você pode chamar um construtor passando a entrada para eles dados. Você tem um abre e fecha chaves, que é... Você pode desenvolver um algoritmo aqui dentro do construtor, certo? Mas ele não tem return, não tem tipo de retorno aqui. A palavra return, a primeira letra dele começa com maiúsculo, que é o mesmo nome
da classe. Enfim, ele tem várias diferenças do método, certo? Do método convencional. É obrigatório colocar ele? Não, não é obrigatório. Porque até então, tudo que a gente fez agora, a gente não colocou ele. Nós não colocamos ele. Ele ajuda o quê quando eu coloco? Isso. Aí, beleza. Quando você não coloca, isso aqui, o compilador coloca para você isso daqui. Você, programador, não escreveu, mas no seu arquivo .class, que é o arquivo compilado, já vai existir o código desse construtor, como se você tivesse feito na mão. Ele cria ocultamente. Ele cria ocultamente para você. Agora, o que você pode fazer é deixar ele explícito. Ele já está implícito, embutido ali dentro, o construtor padrão. Aí você fala, não, eu quero ver esse construtor. Eu quero programar dentro dele, eu quero fazer alguma coisa dentro dele, eu quero manipular esse meu construtor. Então você vem aqui, dá um Ctrl espaço. A primeira opção que aparece aqui para você ó, é o que? Constructor. Tá vendo? Enter, ele já trouxe para você o construtor para que você possa trabalhar dentro dele. Tá aqui. Esse é o construtor. Beleza? Ele já gerou para você. Ctrl espaço, gerou. Aí você fala, bom, agora eu consigo manipular o meu construtor. O que seria manipular o construtor? Por exemplo, toda vez que eu criar um objeto, vou criar aqui a aula 4, toda vez que eu criar um objeto pessoa, eu já gostaria de informar o nome dessa pessoa, sem precisar depois ir lá chamar o método setNome, por exemplo. No momento que eu der um new pessoa, eu já quero dizer, ó, chama tal nome. Por exemplo, deixa eu criar aqui um pacote. Pacote aula 4. Então vem aqui new class. Programa principal. Programa principal. Construtor. Construtores, está aqui. Beleza. Aí você fala assim, ó, o meu sonho é fazer isso aqui. Eu chegar aqui, dar um new pessoa, e já no momento que eu der um new pessoa, deixa eu dar um outro espaço para ele importar, né? New pessoa. No momento que eu der um new pessoa, eu já gostaria muito de fazer isso aqui, ó, João. Olha que massa que seria, né? Aí eu venho aqui, ó, pessoa P1, e faz aí, ó, João. Já pensou se isso fosse possível? É possível. Porque hoje, se você quiser colocar o nome dessa pessoa, o que você tem que fazer? P1.set nome, aí sim você coloca através do método set, que não pode deixar de existir. Mas você pode criar algumas formas diferentes de você construir o objeto, já passando, já informando o nome. Alguns dados das propriedades no construtor. Entendeu? Então seria uma versão 2, seria assim, ó, pessoa, ó, P2 recebe new pessoa, passando o nome Maria. Olha lá, Maria, por exemplo. Então eu teria dois objetos, ó, P1 com o nome João e o P2 com o nome Maria. Se eu imprimisse o nome da Maria aqui, P2.getNome, já sairia Maria. Olha lá, P1.getNome, sairia João. O primeiro nós colocamos por meio do método set e o segundo nós colocamos por meio do construtor. Mas não existe esse construtor. Não existe esse construtor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse construtor. Primeira coisa, para eu criar o construtor, eu não posso simplesmente colocar aqui assim, ó. Bom, eu posso vir aqui e colocar string Maria, por exemplo. Posso vir aqui e colocar assim, ó. String nome, não string Maria. String nome. Pronto. Eu ativei o construtor que suporta uma string como parâmetro. String, deixa eu salvar aqui. Apesar de que, sabe o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando em classe pessoa diferente, ó. Você vê, ó. Isso aqui já dá aula 10, ó. Eu tenho duas classes pessoas aqui no meu projeto, da aula 10 e da aula... Deixa eu só corrigir aqui, não tinha tudo da aula 2, ó. Por isso que é ruim ficar criando classe com o mesmo nome. Da aula 2, tá? Deixei a aula 10 lá porque foi exercício, né? Classe pessoa da aula 2. Tá ali. Beleza. Então tá aqui, ó. Perceba que eu criei na classe pessoa, um construtor que espera uma string nome. Aí é só chamar o método set embutido dentro dele, olha só. Nome. Então quer dizer que o construtor vai receber o nome, só que internamente eu vou mandar o setNome. Já vou setar esse nome na propriedade. Entendeu? Eu chamei o método setNome
e ele vai fazer isso para mim. Deixei escondido o set nome dentro do construtor. Então quer dizer o seguinte, se eu fizer new Maria, automaticamente ele vai dar um set nome Maria para mim, lá dentro. Só que esse outro aqui eu anulei. Tá vendo? Ó? Quando você escreve um construtor sobrecarregado, isso aqui se chama construtor sobrecarregado, olha só. Você anula o set? Você anula o... Não que você anula o set. Você anula o construtor padrão. E se você anular o construtor... Se você escreveu um... Não. Se você escreveu um construtor sobrecarregado, você vai ter que vir aqui e também reescrever o construtor padrão. Public, pessoa. Você tem que sobrescrever o construtor padrão que tem essa sintaxe aqui. Esse é o construtor padrão. Aí eu vou explicar o que vem a ser esse super. Tá? Super. Esse é o construtor padrão. Tá? Então, beleza. O que aconteceu aqui? Então, voltando ali. Então, agora eu tenho o construtor padrão ainda funcionando e tem uma nova versão que é o construtor sobrecarregado que suporta uma string como parâmetro. Então, tem duas versões de construtores. Ó. O padrão, vou até pôr aqui o nome dele. Ó. O padrão, construtor padrão e o construtor sobrecarregado. Ficou assim. O construtor padrão e o construtor sobrecarregado, porque ele espera um parâmetro como entrada. Então perceba que se você for escrever um construtor sobrecarregado, você anulou o padrão. Aí você tem que ir lá e escrever ele na mão. Se você não escreve nenhum construtor, o padrão já existe. O padrão está lá. O super é o padrão. Não, o super não. Esquece super aqui. O que é o padrão é esse cara aqui. Ó. Esse é o padrão. É o que? Você escreveu um construtor sem parâmetro. Com o mesmo nome da classe, sem parâmetro de entrada. Esse é o construtor padrão. Aí aquele super vem oculto. Vem embutido aqui. Quando você sobrecarrega Isso. aí você tem que reescrever ele. Reescrever. Como se fosse o padrão mesmo, colocar Isso. ele diretamente como padrão. Exatamente. Porque assim, a regra é, se eu não coloco nenhum construtor, o compilador coloca o padrão. Coloca o padrão. Se eu colocar qualquer construtor que não seja o padrão, o compilador já respeita e fala, vai que o cara quer tirar o padrão, ele não quer mais o padrão, então o compilador não coloca mais. Se você colocar esse cara aqui, ó, que é um construtor sobrecarregado, por que esse não é o padrão? Porque esse tem parâmetro de entrada, o padrão não tem parâmetro. Isso que define o padrão do não padrão. O padrão é esse aqui, ó, porque ele não tem parâmetro. Não é esse super aqui dentro. Esse super aqui dentro acontece aqui também. Aqui também acontece isso. Acontece assim, ó, super. Acontece assim, ó, super e super. Acontece aqui, ó. O super acontece nos dois. Eu vou explicar o que é o super. O super acontece nos dois. Eu vou explicar ainda. Tá? Porque é esse super que vai pegar o objeto e vai pôr na memória. A gente não sabe fazer isso. Senão a gente teria que implementar o algoritmo aqui dentro do nosso construtor que vai pegar o objeto e jogar na memória. A gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer esse algoritmo que pega lá o objeto, coloca na memória, devolve a referência. A gente não sabe fazer isso. Então a gente chama o super faz isso. Quem chamar o meu construtor vai chamar esse super que é da classe base, que é o construtor da classe base, e ele sabe fazer isso. O Java já te deu a programação pronta disso, desse negócio de copiar na memória e devolver a posição para você. Quem faz isso para você vai ser o super, lá para cima. Tá? Nós não temos acesso a isso. Entendeu? Mas a gente tem acesso ao quê? A manipular o momento em que o nosso objeto está sendo criado. Em algum momento o super vai entrar em ação. Mas no momento que o nosso objeto está sendo criado, eu quero mexer nele. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que o meu objeto pessoa estiver sendo criado, eu já quero setar o nome. Tudo bem. Mas antes o objeto vai existir na memória, esse super vai construir ele na memória. Depois que o objeto já estiver construído na memória, bonitinho, aí nós vamos setar o nome dele. Entendeu? Então esse super é o cara que faz pra gente aquela jogada lá. Tá? Mas e se eu não colocar o super? E se eu não colocar o super? Tudo bem. O compilador vai pôr para você. Ele vai pôr para você. Porque só esse construtor, do jeito que está aqui, ele não sabe pegar o objeto e pôr na memória e trazer para nós a posição dele. Esse médio que está aqui. Esse construtor, do jeito que está aqui, não sabe fazer isso. Mas internamente existe o super, nosso super-herói, que vai fazer para a gente. É ele que vai resolver para a gente. Entenderam? Mas o super está ligado à superclass. O que é o superclass? A classe base.
Classe base. Então, isso quer dizer o seguinte. Que toda vez que eu instanciar uma pessoa, ele vai chamar o construtor da classe base, da classe super. É o da classe base. Superior a ele. Vem antes dele. Certo? Beleza, então vamos mostrar aqui. Então, se a gente rodar esse algoritmo aqui, esse programa aqui, que seta o João e Maria, rodarmos ele, ele vai imprimir João e Maria. O primeiro foi colocado por meio do método set, através da instância P1.set, e o outro foi colocado através do construtor sobrecarregado. Ah, mas eu poderia colocar, por exemplo, o nome e a cidade? Pode. Eu poderia alterar esse construtor aqui, ou poder criar mais uma versão. Ah, não, eu quero uma versão de construtor que suporta a string nome e mais o quê? Cidade. Olha só, estão entendendo o que eu estou fazendo? Cidade. Então ficou assim, ó. Deixa eu pôr assim. Aqui. Tá ali. Percebam, esse construtor recebe uma string nome e uma instância cidade. O que eu vou fazer com esse nome que está chegando no construtor? Você está onde? No nome. E o que eu vou fazer com essa cidade que está chegando no construtor? Você está onde? Na cidade. Olha lá. Olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo isso. Ou seja, eu encapsulei o set nome e o set cidade lá de quem está instanciando o objeto. Quem está instanciando o objeto não vai precisar chamar. Hã? Não viu. Não precisa. Mas ele tem que existir caso o cara queira setar pela propriedade. Quando você cria o construtor, você não anula o método set. Você deixa também essa opção. Porque vai ter casos em que vai ser mais viável você já direto no construtor, passando os dados, e vai ter casos em que você vai ter que usar o método set. Entendeu? Por questão de outros frameworks que vai estar sendo usado, outras coisas. Então você não anula. Ali seria Maria, então tipo, Campo Grande, aí vai pegar esse nome e... Vou criar uma outra aqui, ó. Pessoa P3, ó. Pessoa P3 recebe new pessoa. E aqui eu coloco o seguinte, ó. Vou pôr o meu nome aqui, Vimerson, vírgula. Eu vou passar um objeto cidade aqui, ó. New cidade, ó. Já passei uma instância cidade. Eu poderia ter criado, né? Aí, da aula 3 e da aula 1, nós vamos lá. Agora bagunçou, né? Eu vou fazer o seguinte. Da aula 1. Tudo é aula 1. Tá ali. Olha só. O que eu fiz? Então, perceba que eu passei uma instância cidade. Só que essa instância cidade, ela não tem nome, ela não tem estado, ela não tem nada. Então, no momento que eu estou construindo a minha cidade, eu já queria dizer o seguinte. É uma cidade que vai ter o nome Campo Grande. E aí? O que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que fazer? Criar o construtor onde? Na cidade. Ó. Olha lá. Então eu venho aqui na cidade, que não tem construtor. Vou criar dois construtores. Construtor o quê? Padrão, né? O padrão, deixa ele quietinho ali. E um construtor sobrecarregado, que tem o que como parâmetro? Cidade. Que é nome da cidade. Sete nome. Olha lá, que é o nome. E se eu quisesse fazer isso aqui, ó? Tô lá, ó. Só para você entender como que os objetos começam a ficar sendo construídos encadeados um dentro do outro. Ó. E se eu quisesse fazer isso aqui, ó? Campo Grande, na minha cidade vai ser Campo Grande, e já quisesse passar aqui new estado para ela, junto com a minha cidade. Ó. MS. Ó. Vou também importar o da aula 1 aqui. Aula 1. E se eu quisesse fazer isso aqui? Olha, estou passando estou passando, esse cara aqui é na minha classe pessoa, certo? Que é o nome da minha pessoa. Só que no momento que eu estou criando um objeto cidade, eu estou passando dois parâmetros para minha cidade. Esse new estado não é da pessoa, tá? Ó, esse new estado aqui, ó, ele está ligado a quem? A cidade. Então eu estou criando uma cidade que me permite dar o nome dela e também me dá o estado dela. Certo? O estado dela. Então o que eu preciso fazer? Na hora que eu criar a cidade, primeira coisa eu tenho que falar o seguinte, ó, minha cidade, você está criando minha cidade com nome, mas eu vou te deixar uma versão
onde você também dá o nome e o estado. Olha lá. Vai dar aula 1 aqui o estado, né? Tá. E o estado, beleza. E você tá aqui, ó. Estado. Só entenda. Olha lá. Beleza. Então eu criei uma versão de construtor que suporta nome e estado. Só que tem um último problema aqui. Beleza, já suportou. Então quer dizer que eu posso dar um new cidade passando Campo Grande e passando um estado. Do jeito que tá aqui, ó, funciona. Olha lá. Funciona. Eu posso passar Campo Grande e um estado. Só que esse estado não tem nome. E se eu quiser passar já o nome do estado? Você colocar a construtora onde? Aqui, ó, MS, eu ponho construtora onde? Lá no estado. Lá no estado. Então, eu já vou clicar a lâmpada mágica, olha só. Clica na lâmpada mágica. Eles me perguntam, você quer remover? Não, eu quero criar um construtor. Tá bom, criar um construtor que suporta um nome de estado. Na verdade, aquilo que eu passei não foi nem o nome, foi o quê? Foi a UF, né? Foi a UF. Então, eu vou passar assim, ó, UF. Ó. Então, o que eu faço aqui? 7 UF. Olha lá, 7 UF. Mas aí eu anulei o construtor padrão, certo? Porque eu criei um sobrecarregado, aí eu venho aqui e construo o padrão. Então eu fiquei com o padrão e fiquei com o sobrecarregado que suporta o F. Certo? Certo? Beleza, então olha só como ficou. Então o meu P3 ele tem o quê? É uma pessoa que está vinculado a uma cidade e que a cidade está vinculada a um estado. Então eu já fui instanciando tudo encadeado, um dentro do outro. Então você pode ver isso aqui, ó. Ele fica estático também, não? É. Estático, como assim? Por exemplo, muda ali a cidade, sempre vai ser aquela que Isso. está lá. Isso. A não ser que eu possa colocar esses dados aqui dentro de variáveis e pedir para o usuário informar. É só o jeito de construir o objeto que mudou. Só o jeito. Mas isso aqui é o mesmo efeito de eu criar objeto por objeto e sair colocando 7 nomes, 7 cidades, 7 estados. Entendeu? Se não fosse assim, se não tivesse esse cara aqui, por exemplo, se eu quiser colocar uma cidade na minha pessoa, seria como? Eu teria que fazer assim, ó. Pessoa, ponto, 7 cidade, né? Aí eu vou chamar aqui, ó, CG, por exemplo. Aí eu tenho que vir aqui criar o CG. Fora, ó, cidade, CG, recebe new, cidade. Aí eu venho aqui no meu CG e seto o nome dela. Ó, o nome dela. Tem uma cidade aqui pertinho, chamada Bonito. Tá um ponto turístico, eu estou fazendo aqui a propaganda do estado. Não estou ganhando nada por isso, mas tudo bem. Né? Vai que alguém vem visitar Bonito e vem fazer um curso aqui. E aqui o estado. Então eu coloco assim, estado, MS, vou pôr o quê? MT. Não, vou pôr MS, porque no Bonito é no MS. New, estado. Aí eu venho aqui e coloco o meu MS, ponto, você tá o F dele. MS. Isso aqui a gente já sabe fazer. Né? Aí eu tenho que vir na minha cidade e vincular ela com quem? Com o estado. MS ali. Então, ou seja, criei um estado, criei uma cidade e fiz o vínculo do meu estado com a minha cidade e agora eu fiz o vínculo da minha cidade com a minha pessoa. Eu criei 3 objetos, concorda? Criei objeto, esse objeto, esse objeto, esse objeto. O que nós fizemos ali embaixo foi a junção disso tudo. Fala, não, no momento em que eu estou criando a cidade, eu não quero passar assim uma instância dessa forma. Eu quero fazer o seguinte, eu já quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer o new cidade, olha lá, aqui dentro, ó. Eu não quero passar o jão aqui dentro pelo método 7. Eu quero pegar esse jão e já quero fazer aqui, ó. Colocar aqui, beleza. Eu não quero pegar esse 7 cidade e colocar aqui. Entendeu? Eu já quero colocar esse new cidade, ó. Esse new cidade aqui. Olha lá, já estou construindo cidade. Eu não quero colocar esse bonito, esse estado separadamente. Eu já quero pegar esse bonito aqui, ó. Esse bonito e já colocar aqui. Entendeu? Vírgula. Eu não quero colocar esse estado manualmente. Eu já quero colocar esse estado. Eu já quero colocar esse estado aqui. New estado. Eu não quero setar o MS manualmente via método 7. Então eu já vou pagar aqui o cara. Estou pagando os caras, ó. Já vou colocar aqui. Então eu reconstruí todo aquele processo utilizando construtores. Reconstruir. É a mesma coisa. Reconstruir todos eles usando construtores. Mas internamente acontece a mesma coisa. São o mesmo número de objetos e assim vai. Tá? E vai diminuir muito mais. Temos recursos de Java 8 aí. Tá? Entenderam isso? Então isso a gente tem que entender. Ficou assim.
Certo? Então, pessoa Maria. Ah, tá. É impressão. Beleza. Deixa eu mandar imprimir. Se eu mandar imprimir P3, o que ele vai imprimir? Se eu só fizer isso aqui, eu nem vou mandar imprimir mais o nome de ninguém. Ó. Eu tenho P1, P2 e P3. Se eu mandar imprimir direto aqui P3, o que ele vai tentar imprimir na tela? É. P3, ó. Ele vai imprimir uma referência Vamos rodar? Referência. Ah, não, mas eu gostaria tanto que ele mostrasse o nome, a cidade e o estado para mim só dessa forma aqui, ó. O que eu faria? ToString. Aí eu venho aqui na minha classe pessoa e mando ele escrever quem? Sobrescrever quem? O ToString. Vou lá no source, né? E falo o seguinte, ó. ToString. Já vou dar um exercício para vocês fazerem, tá? Isso aqui é a explicação para vocês entenderem. No segundo tempo a gente faz exercício. ToString, eu quero mostrar o nome e a cidade, ó. O nome e a cidade. Mas na minha cidade, quando eu mandar imprimir a cidade, ele vai mostrar o quê aqui? O ToString da cidade. Só que deixa eu ver o ToString da cidade como tá. Opa. Cadê o ToString da cidade? Ah, já tem. O nome e o estado. E quando eu mandar mostrar o estado, o que ele vai mostrar? O ToString do estado. Deixa eu ver como tá o ToString do estado. Ah, tá tudo bonitinho. Então tá tudo redondo. A única coisa que faltou aqui, agora, é só isso mesmo. Então eu mando imprimir o P3, que é o último objeto que eu tenho aqui. Eu posso colocar o ponto ToString se eu quiser, ou não. Se eu fizer isso aqui, automaticamente já é chamado ToString. Então eu mando rodar isso aqui, ele já me mostra. Olha, essa pessoa tem uma propriedade nome, que está Vimerson. Tem uma propriedade cidade, que está cidade com nome Campo Grande, e estado sem nome. Olha lá, estado está sem nome, mas tem o F, porque a gente não colocou nome no estado, depois só um parâmetro, o F. Tá? E ele imprimiu tudo para gente. Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício. Vamos pegar aqui no nosso próprio projeto. Vou fechar aqui, certo? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, vamos pegar aqui da aula... Ó, cidade, cliente, estado, da aula 2. Olha só o programa que a gente fez na aula 2 aqui, ó, certo? Certo? Eu quero que você faça um exercício seguinte, ó. Tá vendo o nosso funcionário? O funcionário, ele já tem CPF, RG e cargo, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai criar um programa principal, vou colocar aqui, ó, exercício, aula 4, New Class, programa principal, exercício. Programa principal, exercício. Você vai criar esse cara aqui. E você, através desse exercício, nós vamos trabalhar com as classes da aula 2, do pacote da aula 2. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero que você consiga instanciar assim, ó, um funcionário, ó, new funcionário, passando o nome dele, passando o CPF dele, passando o RG dele, e passando o cargo dele. E vai colocar assim. E você vai pedir para imprimir. Vai mandar imprimir esse funcionário. Assim. Certo? Funcionário da aula 2, tá? Do pacote da aula 2. É isso aqui. Não está compilando porque não existe o construtor. Tá? Mas eu quero que você faça aqui como exercício agora. Crie o construtor do funcionário que suporte isso aqui. O nome, eu vou pôr um CPF pequenininho aqui para caber aqui, tá? Mas é CPF. Então eu vou pôr aqui a ordem, ó. Nome, CPF, RG e cargo. Essa é a ordem, tá? Aí. Agora, você já deve ter feito o exercício. Então, o que o exercício pede? Que crie esse construtor, certo? Olha só. Você clica na lâmpada mágica e cria o construtor. Olha lá.
Clicou na lambda mágica e criou. Claro, ele vai dar string. Quem não sabe que é CPF, que é cargo, que é. Mas nós falamos nome, né? O que mais? CPF, RG e cargo. Então, certo? Aí a gente faz o que aqui dentro? Set nome, set RG, opa, CPF, né? CPF, set RG, set cargo. Aqui tem um detalhe, que esse cara aqui é da classe base. Da classe base, ó. Mas ele chamamos normal, tá? Ele é da classe pessoa. Da classe base pessoa. Só um detalhe, assim, só uma observação, que esse é o único método set que não está dentro da classe funcionário. Mas ele está na classe pessoa. Tudo bem, funciona uma boa. Que ele é filho, ele herda, tá ali. Acabou. Quer dizer, na verdade acabou. Eu tinha que criar o construtor padrão. É só dar um ponto espaço aqui e construtor padrão. Não precisa fazer nada, só seguir. Acabou o exercício. Esse era o exercício. Mas eu não tinha que colocar. Olha só, vamos fazer um exercício seguinte. Vou fechar aqui tudo. Lembra da aula anterior que a gente fez um exercício aqui, ó, para a lista de exercícios, lista 10? Lembra disso? Que a gente fez um exercício, né, da lista 10. Olha só o programa principal, matrícula. Era um programa de matrícula. Não era isso? A gente pedia para o usuário informar o quê? A quantidade de matrículas que ele queria cadastrar da aula anterior, né? Aí, o que a gente fazia? A gente pegava o nosso gerenciador de matrícula, instanciava ele e falava, esta é a quantidade que eu quero. Setava a quantidade. E se eu quisesse fazer isso aqui, ó? Quero passar a quantidade aqui, no construtor. Na hora que eu der um new gerenciador de matrícula, eu já passo a quantidade. O que eu teria que fazer? Um construtor. Então faça esse exercício. Exato. Olha só, então nós temos que fazer o seguinte, como o QTD é uma variável tipo inteiro, ó, tá vendo? É como se eu estivesse passando aqui, ó, número 10. Estivesse passando aqui, ó, 20. Ou seja, então eu tenho que ter um construtor aqui dentro que espera quem? Um inteiro. Um inteiro. Tá? Mas isso aqui é só para... Se você tem esse exercício no seu computador, pronto, faça isso. Mas se não tem, já vou passar outro exercício. Que seria assim, ó. Abrir o gerenciador de matrículas e criar um construtor nele, padrão, olha lá, um padrão e um sobrecarregado. Vou copiar o padrão aqui, ó, e sobrecarregado. O que o sobrecarregado espera? Um inteiro, que é quantidade, certo? O que ele faz? Set quem? A quantidade de matrículas, só isso. Eu encapsulei o set, só isso. Então eu recebo. Quantas matrículas? 10, tá bom, vou lá e set. Que é o que ele fazia aqui, ó. Set quantidade de matrículas. Encapsulamos. Passamos agora pelo construtor. Só que ao invés de ser... Não diminui o código digitado nisso aí, porque eu tenho que digitar em outra classe, né? Qual que é a vantagem? Não, aqui é só um exercício para treinar a criação de construtores. É só para treinar, assim. Você pode usar o método set ou usar o construtor. Tanto faz. É só para você ter essa nova opção, que é na hora que eu criar o objeto gerenciador de matrícula, eu já informar quantas matrículas que ele vai gerenciar. É só uma... Aí ficaria assim. Quem tem esse código, né? Não sei se todos têm esse código feito. Quem não fez é só olhar os vídeos da aula passada, né? Tá lá prontinho. E então tá aqui um exercício de construtores.